Olá malta, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente da hora que esteja a assistir esse vídeo. Aqui quem vos fala é o Rivaldo Virgínia e começo já a vos convidar de uma forma geral, inscreva-se no canal, de uma forma a não perder nada. Nós vamos falar concernente da Igreja Universal em Angola e da rivalidade entre a TV Record e a televisão pública de Angola, que é a TPA. Segundo a TV Record, diz que houve uma rebelião dos angolanos contra os brasileiros, ou quer dizer que todos os angolanos estão contra aos pastores brasileiros, segundo a TV Record. Na minha humilde opinião, não é? O que estão contra os brasileiros não são todos os angolanos. A TV Record, de uma forma ele generalizou todo mundo de que os angolanos estão contra os pastores brasileiros, mas na minha humilde opinião não são os angolanos que estão contra os pastores brasileiros, mas sim pastores angolanos estão contra a má governação, será que é assim mesmo? Diria assim, a má gestão da igreja brasileira, diria assim. E segundo os mesmos pastores, alegam de que tem sofrido ou tem ocorrido várias práticas, sobretudo a prática de vasectomia, tráfico de influência, desvios de divisas, sobretudo para o Brasil, só para citar. E também falando esse segundo os pastores angolanos alegavam isso. E falando da TPA, também a TPA é uma ala. A TV Record está mais a favor dos brasileiros e também a nossa TPA está mais a favor dos pastores angolanos, porque é uma peça que a TPA passou concernente à mesma igreja, a igreja que é universal do Reino de Deus, e onde o seu líder, que é o bispo de Macedo, dizia de que é preciso terem método de arrecadar dinheiro, preciso terem métodos. E também, só para lembrar, que a Igreja Universal chegou em Angola desde 1992. Na época, todo mundo sabe, houve a guerra, a Angola vivia um conflito sobretudo, houve guerra, diria assim, uma linguagem mais vulgar. E aí é o ano em que a Igreja Universal se instalou cá em Angola. Mas a Igreja Universal, durante todo o tempo, a Igreja não tem ou não contribuiu em nada concernente eu me refiro a infraestruturas, sobretudo escolar ou de ensino e da saúde, sobretudo, de uma linguagem mais vulgar, diria assim, que a Igreja Universal nenhuma escola se tem, nenhum hospital sequer construiu. Digo isso segundo a peça que a TPA passou. Mas não vou me prolongar muito. De uma forma geral, inscreva-se no canal e deixa o teu comentário sobre tudo. E siga sempre o vídeo. Ou me siga de uma forma geral, Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tudo que nós vamos publicar de uma forma a ter sempre acesso aos vídeos. Mas vamos acompanhar o vídeo, melhor ver do que eu sou aqui a tentar falar. One Love, siga-me no Instagram, Rivaldo Virgínia, Twitter, Rivaldo Virgínia, Facebook, Rivaldo Virgínia Causador. One Love, não se esqueça de inscrever no canal, convida os seus familiares, amigos a se inscrever no canal. One Love. Olá malta, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente da hora que esteja a assistir esse vídeo. Aqui quem vos fala é o Rivaldo Virgínia e começo já a vos convidar de uma forma geral, inscreva-se no canal, de uma forma a não perder nada. Nós vamos falar concernente da Igreja Universal em Angola e da rivalidade entre a TV Record e a televisão pública de Angola, que é a TPA.
segundo a TV Record, diz que houve uma rebelião dos angolanos contra os brasileiros, ou quer dizer que todos os angolanos estão contra aos pastores brasileiros, segundo a TV Record. Na minha humilde opinião, não é? O que estão contra os brasileiros não são todos os angolanos. A TV Record, de uma forma, ele generalizou todo mundo de que os angolanos estão contra os pastores brasileiros, mas na minha humilde opinião não são os angolanos que estão contra os pastores brasileiros, mas sim pastores angolanos estão contra a má governação, será que é assim mesmo? Diria assim, a má gestão da igreja brasileira, diria assim. E segundo os mesmos pastores, alegam de que tem sofrido ou tem ocorrido várias práticas, sobretudo a prática de vasectomia, tráfico de influência, desvios de divisas, sobretudo pelo Brasil, só para citar. E também falando segundo os pastores angolanos alegavam isso. E falando da TPA, também a TPA é uma ala. A TV Record está mais a favor dos brasileiros e também a nossa TPA está mais a favor dos pastores angolanos, porque é uma peça que a TPA passou concernente à mesma igreja, a igreja que é universal, do Reino de Deus, e onde o seu líder, que é o bispo de Macedo, dizia de que é preciso terem método de arrecadar dinheiro, preciso terem métodos. E também, só para lembrar, né, que a Igreja Universal chegou em Angola desde 1992. Na época, todo mundo sabe, houve a guerra, a Angola vivia um conflito sobretudo, né? Houve guerra, diria assim, uma linguagem mais vulgar. E aí é o ano em que a Igreja Universal se instalou cá em Angola. Mas a Igreja Universal, durante todo o tempo, a Igreja não tem ou não contribuiu em nada concernente eu me refiro a infraestruturas, sobretudo escolar ou de ensino e da saúde, sobretudo, de uma forma, uma linguagem mais vulgar, diria assim, que a Igreja Universal nenhuma escola se tem, nenhum hospital sequer construiu. Digo isso segundo a peça que a TPA passou. Mas não vou me prolongar muito. De uma forma geral, inscreva-se no canal e deixa o teu comentário sobre tudo. E siga sempre o vídeo. Ou me siga de uma forma geral, né? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tudo que nós vamos publicar de uma forma a ter sempre acesso aos vídeos. Mas vamos acompanhar o vídeo, melhor ver do que eu estou aqui a tentar falar. One Love, siga-me no Instagram, Rivaldo Virginia, Twitter, Rivaldo Virginia, Facebook, Rivaldo Virginia Causador. One Love, não se esqueça de inscrever no canal, convida os seus familiares, amigos a se inscrever no canal. One Love. Olá malta, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente da hora que esteja a assistir esse vídeo. Aqui quem vos fala é o Rivaldo Virginia. E começo já, né, a vos convidar de uma forma geral, inscreva-se no canal, de uma forma a não perder nada. Olha, nós vamos falar concernente da Igreja Universal em Angola e da rivalidade entre a TV Record e a televisão pública de Angola, que é a TPA. Segundo a TV Record, diz que houve uma rebelião dos angolanos contra os brasileiros, ou quer dizer que todos os angolanos estão contra aos pastores brasileiros, segundo a TV Record. Na minha humilde opinião, não é? O que estão contra os brasileiros não são todos os angolanos. A TV Record, de uma forma,
ele, de uma forma, ele generalizou todo mundo, de que os angolanos estão contra os pastores brasileiros, mas, na minha humilde opinião, não são os angolanos que estão contra os pastores brasileiros, mas sim pastores angolanos estão contra a má governação, será que é assim mesmo? Diria assim? A má gestão da igreja brasileira, diria assim. E segundo os mesmos pastores, alegam de que tem sofrido ou tem ocorrido várias práticas, sobretudo a prática de vasectomia, tráfico de influência, desvios de divisas, sobretudo pelo Brasil, só para citar. E também falando, segundo os pastores angolanos, alegavam isso. E falando da TPA, também a TPA é uma ala. A TV Record está mais a favor dos brasileiros e também a nossa TPA está mais a favor dos pastores angolanos, porque é uma peça que a TPA passou concernente à mesma igreja, a igreja que é universal, do Reino de Deus, e onde o seu líder, que é o bispo de Macedo, dizia de que é preciso terem método de arrecadar dinheiro, preciso terem métodos. E também, só para lembrar, né, que a Igreja Universal chegou em Angola desde 1992. Na época, todo mundo sabe, houve a guerra, a Angola vivia um conflito sobretudo, né? Houve guerra, diria assim, uma linguagem mais vulgar. E aí é o ano em que a Igreja Universal se instalou cá em Angola. Mas a Igreja Universal, durante todo o tempo, a Igreja não tem ou não contribuiu em nada concernente eu me refiro a infraestruturas, sobretudo escolar ou de ensino e da saúde, sobretudo, de uma forma, uma linguagem mais vulgar, diria assim, que a Igreja Universal nenhuma escola se tem, nenhum hospital sequer construiu. Digo isso segundo a peça que a TPA passou. Mas não vou me prolongar muito. De uma forma geral, inscreva-se no canal e deixa o teu comentário sobre tudo. E siga sempre o vídeo. Ou me siga de uma forma geral, né? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tudo que nós vamos publicar de uma forma a ter sempre acesso aos vídeos. Mas vamos acompanhar o vídeo, melhor ver do que eu sou aqui a tentar falar. One Love, siga-me no Instagram, Rivaldo Virgínia, Twitter, Rivaldo Virgínia, Facebook, Rivaldo Virgínia Causador. One Love, não se esqueça de inscrever no canal, convida os seus familiares, amigos a se inscrever no canal. One Love. A crise na Igreja Universal do Reino de Deus tomou na manhã desta segunda-feira novos contornos. Antes da declaração de ruptura com a gestão brasileira, a agitação tomou conta da Catedral do Morro Bento. No meio da confusão, percebemos que os pastores angolanos exigiam que os seguranças e alguns pastores brasileiros abandonassem a Catedral do Morro Bento, o que acabou por acontecer. Nós até não sabemos, somos segurança da igreja, não sabemos por que está acontecendo isso. Os segurança querem impedir a manifestação justa dos pastores, tem que sair fora. Segundo o grupo de pastores da IURD, o desentendimento entre as partes só acontece porque a gestão brasileira não tem sido séria na gestão da igreja e na relação com os pastores angolanos. Temos observado que as suas práticas não mudaram, continuam sendo as mesmas práticas. A prática do racismo, a prática da evasão de divisa, a prática de corrupção ativa e passiva. E por essa razão, nós, angolanos, viemos hoje declarar ruptura com a gestão brasileira. Nós
De hoje em diante, Agressividade durante as invasões às igrejas na capital Luanda. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus que estavam nos locais foram coagidos e ameaçados pelos invasores que tentavam impedir o registro da ação. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Neste flagrante, a tentativa de arrombamento. Também houve agressões contra os brasileiros no país, como o pastor Israel Gonçalves. Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns 5 ou 6 pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos, com chutes. Por fim, um deles com algum objeto, não posso identificar o que era, mas ele me bateu com alguma coisa aqui no supercílio e me abriu o supercílio e machucou bem a face, atingiu o olho também. E aí eu caí e eles continuaram a me agredir no solo até que um dos pastores que estavam comigo ali veio em meu socorro, me ajudou a levantar e eu pude então sair dali. O movimento que estimula as invasões às igrejas da Universal em Angola é formado por ex-pastores e ex-bispos que foram desligados da instituição por condutas impróprias e atos considerados imorais ou até mesmo criminosos. No fim do ano passado, o mesmo grupo se articulou para espalhar boatos e até fraudou um documento para tentar simular uma ruptura com a cúpula da igreja no Brasil. Tudo foi desmentido. Depois das invasões, o grupo de ex-integrantes da Universal de Angola alegou ter o controle de 42% das igrejas na capital. Agressividade durante as invasões às igrejas na capital Luanda. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus que estavam nos locais foram coagidos e ameaçados pelos invasores que tentavam impedir o registro da ação. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Neste flagrante, a tentativa de arrombamento. Também houve agressões contra os brasileiros no país, como o pastor Israel Gonçalves. Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns 5 ou 6 pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos, com chutes. Por fim, um deles com algum objeto, não posso identificar o que era, mas ele me bateu com alguma coisa aqui no supercílio e me abriu o supercílio e machucou bem a face, atingiu o olho também. E aí eu caí e eles continuaram a me agredir no solo até que um dos pastores que estavam comigo ali veio em meu socorro, me ajudou a levantar e eu pude então sair dali. O movimento que estimula as invasões às igrejas da Universal em Angola é formado por ex-pastores e ex-bispos que foram desligados da instituição por condutas impróprias e atos considerados imorais ou até mesmo criminosos. No fim do ano passado, o mesmo grupo se articulou para espalhar boatos e até fraudou um documento para tentar simular uma ruptura com a cúpula da igreja no Brasil. Tudo foi desmentido. Depois das invasões, o grupo de ex-integrantes da Universal de Angola alegou ter o controle de 42% das igrejas na capital. Agressividade durante as invasões às igrejas na capital Luanda. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus que estavam nos locais foram coagidos e ameaçados pelos invasores que tentavam impedir o registro da ação. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Neste flagrante, a tentativa de arrombamento. Também houve agressões contra os brasileiros no país, como o pastor Israel Gonçalves. Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns 5 ou 6 pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos, com chutes. Por fim, um deles com algum objeto, não posso identificar o que era, mas ele me bateu com alguma coisa aqui no supercílio e me abriu o supercílio e machucou bem a face, atingiu o olho também. E aí eu caí
e eles continuaram a me agredir no solo, até que um dos pastores que estavam comigo ali veio em meu socorro, me ajudou a levantar e eu pude então sair dali. O movimento que estimula as invasões às igrejas da Universal em Angola é formado por ex-pastores e ex-bispos que foram desligados da instituição por condutas impróprias e atos considerados imorais ou até mesmo criminosos. No fim do ano passado, o mesmo grupo se articulou para espalhar boatos e até fraudou um documento para tentar simular uma ruptura com a cúpula da igreja no Brasil. Tudo foi desmentido. Depois das invasões, o grupo de ex-integrantes da Universal de Angola alegou ter o controle de 42% das igrejas na capital. Agressividade durante as invasões às igrejas na capital Luanda. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus que estavam nos locais foram coagidos e ameaçados pelos invasores que tentavam impedir o registro da ação. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Neste flagrante, a tentativa de arrombamento. Também houve agressões contra os brasileiros no país, como o pastor Israel Gonçalves. Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns 5 ou 6 pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos, com chutes. Por fim, um deles com algum objeto, não posso identificar o que era, mas ele me bateu com alguma coisa aqui no supercílio e me abriu o supercílio e machucou bem a face, atingiu o olho também. E aí eu caí e eles continuaram a me agredir no solo, até que um dos pastores que estavam comigo ali veio em meu socorro, me ajudou a levantar e eu pude então sair dali. O movimento que estimula as invasões às igrejas da Universal em Angola é formado por ex-pastores e ex-bispos que foram desligados da instituição por condutas impróprias e atos considerados imorais ou até mesmo criminosos. No fim do ano passado, o mesmo grupo se articulou para espalhar boatos e até fraudou um documento para tentar simular uma ruptura com a cúpula da igreja no Brasil. Tudo foi desmentido. Depois das invasões, o grupo de ex-integrantes da Universal de Angola alegou ter o controle de 42% das igrejas na capital.